Batman, 1966. 15 fatos estranhos que você provavelmente não conhecia. Já se passaram mais de 60 anos desde que Batman foi ao ar pela primeira vez nos Estados Unidos, e a série chegou ao Brasil ainda na década de 1960, dublada em preto e branco pelo estúdio paulista Odil Fono Brasil, e depois redublada nos anos 70 pela AIC, mas quase ninguém se lembra do quanto os bastidores dessa gravação foram estranhos. O Batman de Adam West fazia o absurdo mais desenfreado parecer completamente normal. Ele podia dar um sermão a um criminoso sobre as regras de trânsito e, no minuto seguinte, mergulhar em águas infestadas de tubarões. O que o público via na tela já era memorável por si só, mas o que acontecia por trás das câmeras era ainda mais surpreendente. Hoje vamos contar, do 15º ao primeiro lugar, 15 fatos estranhos sobre esse Batman de 1966 que você provavelmente nunca ouviu falar. Então, fique até o primeiro lugar, quando vamos revelar como uma dancinha hoje lendária foi improvisada apenas alguns minutos antes de a cena ser filmada. Antes de sairmos correndo para a cidade gótica, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Isso realmente ajuda outros fãs de televisão retrô a descobrirem esse conteúdo. 15º lugar. O carro mais famoso da história da televisão custou exatamente $1. Pare um segundo para pensar nisso. Antes de receber sequer uma camada de tinta preta, o Batmóvel era um esquecido Lincoln Futura de 1955, um protótipo experimental no qual a Ford havia gastado uma pequena fortuna antes de descartá-lo silenciosamente como sucata cara. O lendário preparador de carros George Barris o comprou por pouco mais do que o preço de uma barra de chocolate, e foi aí que o verdadeiro pânico começou. Quando o produtor William Dozier o procurou pedindo um veículo para sua nova série de super-heróis, Barris recebeu um prazo brutalmente apertado, cerca de 3 semanas para entregar algo que o público americano jamais tinha visto antes. Construir um veículo totalmente novo do zero nesse prazo era simplesmente impossível. Então, Barris olhou para as enormes barbatanas e a cúpula de vidro do Futura e tomou uma decisão que definiria toda uma era da televisão: manter a base, mas deixá-la completamente esquisita. O resultado, coberto por uma pintura preta brilhante com detalhes em vermelho cereja e mais gadgets em formato de morcego do que qualquer carro razoavelmente precisa, se tornou um dos veículos mais reconhecíveis já filmados. O que, sinceramente, é impressionante, considerando que o carro mal conseguia se mover. Pesado por causa da carroceria de aço maciço, propenso a superaquecer e famoso entre a equipe de produção por estourar pneus no pior momento possível, o Batmóvel atingiu uma velocidade bem modesta, algo que um corredor bem treinado quase conseguiria acompanhar correndo. Todas aquelas perseguições em alta velocidade que você lembra eram, na maior parte, uma edição bem feita, ângulos de câmera bem escolhidos e Adam West fazendo o possível para dar a impressão de estar sendo perseguido por criminosos mais rápidos do que o próprio carro. Claro, no fim das contas, nada disso importava. O Batmóvel nunca precisou de velocidade, ele tinha presença e se tornou tão lendário quanto a capa e o capuz. E aqui vem a parte que torna tudo ainda melhor. O homem que o construiu nunca vendeu o veículo original em vida. Segundo o que foi relatado, Barris teria mantido esse mesmo carro em sua coleção pessoal por décadas, emprestando ao estúdio réplicas quase idênticas para cenas de ação e aparições públicas, enquanto guardava o original só para ele. Fazendo as contas, um carro conceito comprado por $1, que a Ford praticamente havia jogado fora, se tornou um dos itens de memorabilia televisiva mais valiosos já produzidos, vendido décadas depois em leilão, por uma quantia que faria até o socialite mais rico de cidade gótica arquear as sobrancelhas. 14º lugar. O episódio piloto se saiu tão mal nos testes que os executivos acharam que tinham um desastre nas mãos. Antes mesmo de Batman estrear, a emissora americana ABC entrou em pânico silenciosamente. Naquela época, os espectadores de teste recebiam controles para avaliar em tempo real o que estavam vendo, segundo a segundo. Como referência, primeiro mostraram a eles um desenho do Mr. Magoo e os números subiram alegremente.
Depois, começou o piloto de Batman, e os números despencaram de uma vez. Os espectadores, confusos, simplesmente não entendiam o tom do programa, não sabiam se deviam levá-lo a sério ou não, e a nota final ficou numa faixa lamentável, bem abaixo do que normalmente garantia que um programa continuasse no ar. Fazendo as contas, esse foi um dos piores resultados de teste da história da emissora, e os executivos, segundo consta, acreditavam ter em mãos uma vergonha extremamente cara. Normalmente, esse é exatamente o momento em que um programa desaparece silenciosamente num arquivo para sempre. Mas Batman tinha uma vantagem. Já era caro demais para ser morto na largada. A ABC já havia investido somas consideráveis em cenários, figurinos e promoção, e cancelar o projeto de vez significaria absorver todo o prejuízo sem nada em troca. Então, a emissora fez a única coisa que restava: exibir o programa mesmo assim e torcer para dar certo. Então chegou certa noite de janeiro de 1966 e tudo virou de cabeça para baixo. Assim que o público viu a série em seu contexto real de exibição, com toda a autoconsciência intacta, Batman se tornou um verdadeiro fenômeno cultural, reunindo, segundo o que foi relatado, mais da metade dos lares americanos com televisor naquela noite. Batman não sobreviveu porque os executivos acreditavam nele. Sobreviveu porque era estranho demais, caro demais, e já estava avançado demais na produção para ser parado. E às vezes é exatamente assim que a história da televisão é escrita. 13º lugar. O entusiasmo de Robin custou contas de hospital bem reais. Burt Ward não só interpretava Robin, ele praticamente fazia o papel de seu próprio coordenador de dublês, e o resultado foi duro. Enquanto Adam West contava com um dublê veterano experiente para suas quedas mais perigosas, Ward, ao que parece, ficava com a honra de levar a maior parte dos golpes ele mesmo, repetidas vezes. Segundo as próprias lembranças de Ward, contadas bem depois, durante sua primeiríssima semana de gravação, ele teria passado 4 dos 5 dias no pronto-socorro. Nos primeiros episódios, a porta do Batmóvel supostamente se abriu numa curva em alta velocidade, lançando o ator direto contra o asfalto como um voluntário não remunerado de um teste de colisão. Aquelas sequências espetaculares de escapamento com turbina, faíscas e tudo, eram completamente reais e queimaram sua capa e sua pele diversas vezes. Durante uma cena de ação particularmente pesada, um efeito de explosão teria dado errado quando a equipe, ao que parece, usou dinamite de verdade em vez de uma parede de cenário feita para quebrar sem perigo. E Ward teria terminado com o nariz quebrado depois de ser atingido por estilhaços, além de uma perda temporária de audição por causa da explosão. E aqui vem a parte que melhora ainda mais a história. A produção simplesmente continuava gravando como se nada tivesse acontecido. Ward brincou depois, já com a vantagem do tempo, dizendo que o plano não oficial do estúdio parecia ser ver se conseguiam acabar com ele antes do fim da temporada, o que dá um tom bem diferente a cada um de seus sorrisos animados e a cada um de seus gritos entusiasmados, uma vez que se sabe o que aquilo realmente custou a ele. O menino prodígio ganhou cada uma dessas cicatrizes de guerra, um hematoma de cada vez. 12º lugar. O Coringa se recusou a fazer a barba e Batman simplesmente deixou passar. Quando César Romero aceitou interpretar o Coringa, ele chegou com exatamente uma exigência inegociável: o bigode fica. Romero era um clássico galã de Hollywood, ferozmente protetor da imagem que sustentava sua carreira havia décadas. E raspar aquele bigode para vestir uma fantasia de palhaço era simplesmente impensável para ele. Nem por um vilão de história em quadrinhos, nem por ninguém. Então a produção fez a única coisa possível. Os maquiadores aplicaram uma camada grossa de maquiagem branca bem em cima do bigode, pelos e tudo, esperando que a iluminação do estúdio e a baixa definição das televisões dos anos 60 disfarçassem o suficiente a evidência. E, de modo geral, funcionou. Nas velhas televisões de tubo, o bigode praticamente se dissolvia no brilho da tela. Mas, se avançarmos até as edições remasterizadas modernas, a ilusão desmorona completamente. Agora, dá para ver cada fio de pelo, um bigode fantasma que persegue orgulhosamente o sorriso do Coringa em plena alta definição,
recusando-se teimosamente a desaparecer. E aqui está a parte mais bonita. Parece que ninguém da equipe realmente se importava com isso. Não houve nova gravação, nenhuma correção, nenhum memorando exigindo um vilão bem barbeado. A produção simplesmente aceitou como estava. Um personagem definido pelo caos e pelo mau gosto não conseguia nem se barbear direito. E curiosamente isso combinava perfeitamente com o tom geral da série. Em qualquer outra produção, isso teria sido tratado como um pesadelo de maquiagem. No Batman, virou uma marca registrada. 11º lugar. Um dos vilões mais queridos da série quase desapareceu por causa de um cachê. O Charada, interpretado por Frank Gorshin, com sua risada histérica e seus trejeitos nervosos, foi um sucesso instantâneo, provavelmente uma das principais razões pelas quais o público continuava sintonizando a série semana após semana, e esse papel teria rendido a ele, segundo o que foi relatado, uma indicação ao Emmy já na primeira temporada. Então, quando as negociações para a segunda temporada começaram, os representantes de Gorshin pediram um pagamento consideravelmente mais alto do que a tarifa original da série. Os produtores, presos a um orçamento de televisão apertado, disseram não. E assim, de repente, um dos vilões emblemáticos de Batman ficou indisponível. Em vez de ceder à exigência, a produção tentou algo ousado. Um roteiro escrito para o Charada foi apressadamente reescrito para um vilão totalmente novo, de aparição única, chamado o Puzzler, interpretado pelo respeitado ator Maurice Evans, usando charadas e uma energia quase idênticas sob outro nome. O público não se deixou enganar por um segundo sequer. Enquanto isso, o ator John Astin, na época mais conhecido por interpretar Gómez Adams, vestiu o traje verde para uma história separada em 2 partes durante a ausência de Gorshin. No fim, o bom senso prevaleceu. Gorshin e o estúdio chegaram a um novo acordo, e ele voltou para um episódio triunfante na última temporada. Ao mesmo tempo, uma volta olímpica e uma discreta oferta de paz. Batman deixou aqui uma lição importante. Dá para reescrever um roteiro, dá para entregar a fantasia para outra pessoa, mas não dá para substituir um gênio maníaco tão específico por uma simples conta de orçamento. 10º lugar. O cinto de utilidades era uma piada longa que nunca terminava. Nessa versão de Batman, o cinto de utilidades quase não tinha nada a ver com realismo. Ele representava um compromisso total e inabalável com uma ideia bem específica, a de que Batman já havia antecipado absolutamente todos os desastres imagináveis, incluindo aqueles que os roteiristas claramente tinham acabado de inventar minutos antes da gravação. Sim, o cinto continha nada menos que um spray repelente de tubarões, porque, claro, a ameaça mais urgente de Cidade Gótica envolvia tubarões selvagens atacando um helicóptero em pleno voo. Mas esse gadget era só o número principal do show. Junto com ele, se escondiam tesouros como uma pinça com o símbolo do morcego, um mata-moscas universal também com o símbolo do morcego e, de forma memorável, uma garrafa térmica de sopa marcada com o mesmo símbolo, porque nada aterroriza mais o mundo do crime do que saber que Batman levava, por precaução, um almoço quentinho. Para garantir que a piada sempre funcionasse, os roteiristas colavam a palavra Bat em absolutamente tudo que passava pela cabeça deles. Uma ferramenta comum nunca era engraçada o suficiente sozinha, era preciso rebatizá-la de forma bem agressiva. Para ser justo, algumas dessas ideias tinham raízes reais nos quadrinhos originais, incluindo esse famoso repelente de tubarões, que já tinha aparecido impresso anos antes. A série simplesmente levou o conceito ao extremo. A preparação deixou de ser um superpoder em algum ponto do caminho e se tornou, discretamente, apenas uma piada recorrente. Aqui, Batman não só combatia o crime, ele o antecipava de forma francamente exagerada. Um gadget absurdamente etiquetado atrás do outro. 9º lugar. A emissora NBC quase salvou a série, até alguém chamar uma escavadeira. Depois que a ABC cancelou definitivamente o projeto em 1968, a série não estava imediata e totalmente morta. Nos bastidores, segundo o que foi relatado, havia uma esperança real de que uma emissora rival aparecesse para salvar mais uma temporada, e por um breve instante cheio de esperança, a NBC parecia disposta a bancar a salvadora. Então, a
a Batcaverna desapareceu. Depois do cancelamento, o estúdio fez o que produções costumam fazer quando dão um programa como definitivamente encerrado. Esperou um pouco e, quando nenhuma oferta imediata de renovação apareceu, tomou uma decisão cara e, olhando para trás, precipitada demais. Os cenários elaborados foram demolidos. A Batcaverna, a mansão Wayne, tudo virou escombros e madeira quebrada. Cerca de 2 semanas depois, a NBC manifestou oficialmente um interesse sério em trazer a série de volta para uma 4ª temporada. 2 semanas. Quando os executivos descobriram que os cenários físicos já tinham sido arrasados por escavadeiras, fizeram as contas. Reconstruir só a Batcaverna teria custado uma quantia verdadeiramente enorme, e recriar a mansão Wayne elevaria a conta total ainda mais. Salvar Batman deixou de ser, de uma hora para outra, um simples caso de nostalgia divertida e virou um projeto de construção extremamente caro que ninguém queria bancar. A ANB se recuou discretamente. A tentativa de resgate fracassou não porque o público tinha sumido, nem porque o elenco tinha desistido, mas porque alguém foi rápido demais com o maquinário pesado. Tanto Adam West quanto Burt Ward contaram depois que mal conseguiam acreditar na velocidade com que todo o universo físico da série tinha sido apagado, fechando a porta para qualquer futuro, antes mesmo de alguém tomar de fato uma decisão definitiva contra uma continuação. No fim das contas, o Cavaleiro das Trevas não foi derrotado por um super-vilão. Foi vencido por um péssimo timing e por uma equipe de demolição surpreendentemente motivada. 8º lugar. Batman quase teve um rosto completamente diferente. Antes de Adam West vestir o capuz pela primeira vez, os produtores consideravam seriamente outro candidato para o papel, o ator Lyle Waggoner. Ele não era apenas um dos concorrentes, chegou a filmar um teste de tela completo ao lado de outro ator interpretando Robin, e teria chegado, segundo-lhe que foi relatado, muito perto de se tornar o Cavaleiro das Trevas. E sinceramente, fazia todo o sentido no papel. Waggoner era alto, de queixo quadrado, parecia ter saído direto de um quadrinho, e sua versão de Bruce Wayne jogava tudo no nível mais sério, com heroísmo e sinceridade. O problema é que o roteiro fazia exatamente a mesma coisa, e era justamente aí que estava a piada que os produtores precisavam passar sem nunca piscar para a câmera. A equipe acabou percebendo que a série não precisava de um super-herói tradicional e solene, precisava de um personagem impassível, plenamente consciente do absurdo ao redor dele, mas que se recusava terminantemente a admitir isso em voz alta. Foi aí que Adam West entrou em cena. West não interpretava Batman com seriedade real, ele interpretava com uma seriedade fingida, soltando as falas mais ridículas com a autoridade calma e pausada de alguém explicando legislação tributária para uma sala de aula. E de repente, todo aquele absurdo funcionou perfeitamente. O empurrão final que fez a balança pender para o lado de West teria vindo, segundo o que foi relatado, de um comercial americano de uma bebida achocolatada da marca Nestlé, no qual o produtor William Dozier viu West interpretando um espião charmoso ao estilo James Bond e entendeu na hora que tinha encontrado alguém capaz de parodiar gêneros sérios sem nunca sair do personagem. Já Waggoner, perder o papel de Batman não o atrapalhou por muito tempo. Ele se tornou, por cerca de 7 anos, uma figura querida em um popular programa americano de humor e quadros de esquete, onde trabalhou tanto como ator quanto como locutor e, numa reviravolta deliciosa do destino, ainda assim acabou entrando para o universo DC, interpretando Steve Trevor na série de televisão da Mulher Maravilha dos anos 70. 7º lugar. Os vilões eram literalmente filmados tortos. O bem e o mal, nessa série, não eram definidos pelos diálogos nem pelo figurino, mas pela pura geometria da câmera. Toda vez que a câmera se inclinava de repente, como se tivesse tomado um drink a mais, isso só podia significar uma coisa: o esconderijo de um vilão. Aqueles planos exageradamente inclinados, conhecidos no jargão do cinema como ângulos holandeses, não eram uma sutileza artística, mas uma piada visual contada com total seriedade. Os vilões eram tortos, então a série literalmente os filmava tortos. E essa metáfora não se dava nem ao trabalho de disfarçar sua própria simplicidade.
A regra, além disso, era quase inquebrável. A mansão Wayne sempre aparecia perfeitamente reta em cada cena. A sede da polícia de Cidade Gótica ficava em pé, reta como uma vara. Mas assim que a história mudava para um esconderijo cheio de adereços exagerados, capangas com cores combinando e um gênio do crime em traje temático, a câmera se inclinava tão forte que quase precisava do próprio cinto de segurança. Nem mesmo os ângulos eram aleatórios. Alguns vilões recorrentes teriam, segundo o de que foi relatado, sua própria inclinação característica, ajustando sutilmente o enquadramento para combinar com o tipo particular de loucura de cada um, de modo que a mesma cidade e a mesma série simplesmente alternavam entre diferentes graus de torto, conforme quem estivesse aprontando naquela semana. Esse recurso também funcionava como uma homenagem inteligente ao material original, já que aqueles enquadramentos inclinados e desequilibrados imitavam a disposição dinâmica das cenas de história em quadrinhos pop art, transformando cada cena de vilão em uma verdadeira página em quadrinhos viva. Estiloso e completamente ridículo, exatamente o que definia a identidade da série. Sexto lugar, as famosas exclamações de Batman Santa, de Robin, eram, em grande parte, improvisadas na hora. O formato das hoje lendárias exclamações de Robin nasceu de forma bem simples na sala dos roteiristas. Acontece alguma coisa ruim, Batman mantém a calma absoluta, e Robin perde a compostura gritando Santa, seguido de qualquer substantivo absurdo que combinasse com o momento. Mas mesmo que os roteiristas tenham inventado a base da piada, o ator Burt Ward, ao que parece, levou isso muito além do que estava escrito no papel. Ele era incentivado a improvisar suas próprias variações direto no set, inventando o que soasse bobo, decente e memorável, desde que combinasse com um adolescente justiceiro processando o pânico no talo. Foi assim que a série acabou nos presenteando com exclamações construídas em torno de rondelli, donuts e todo um desfile crescente de referências cada vez mais malucas sobre comida, vocabulário inusitado e, de vez em quando, matemática improvável. Algumas falas eram cuidadosamente escritas com antecedência, mas muitas, segundo o que foi relatado, saíam direto da improvisação de Ward no exato momento da gravação. Às vezes, sem que ele mesmo soubesse qual palavra ia sair da própria boca até dizê-la. Essa mistura imprevisível fazia com que a piada recorrente se mantivesse fresca, episódio após episódio. Batman mantinha a compostura, os vilões tramavam ao fundo, e Robin transformava cada crise num pequeno show de fogos de artifício verbais, metade roteiro e metade o que passasse pela cabeça dele um segundo antes de a câmera começar a rodar. Uma pausinha rápida, queridos fãs de Batman. Se você está curtindo essa contagem regressiva, não deixe de dar aquele like e se inscrever caso ainda não tenha feito isso. Não tem vergonha nenhuma em amar uma série tão deliciosamente ridícula. E conte pra gente nos comentários qual é o seu vilão convidado favorito dessa série. Muito bem, vamos voltar para a loucura com o quinto lugar. Quinto lugar. Cada vilão convidado ganhava exatamente o mesmo cachê, fosse famoso ou não. Nessa produção, a fama não se traduzia de jeito nenhum em um cachê maior. Se você era anunciado como vilão convidado especial, sua tarifa já estava fixada antes mesmo de você vestir a fantasia. Segundo o que foi relatado, os vilões convidados recebiam cerca de $1.250 por episódio de meia hora, e como a série quase sempre dividia seus vilões em um gancho de 2 partes, isso representava um total redondo de $2.500 por uma história completa. Mesmo contrato, mesmas condições, sem exceções. E aqui vem a parte mais louca. Essa tarifa fixa se aplicava, segundo o que foi relatado, tanto a um sólido ator coadjuvante quanto a uma verdadeira lenda do cinema de Hollywood. Artistas indicados ao Oscar, estrelas de salas de concerto e nomes do cinema mais prestigiado se tornavam todos financeiramente iguais no momento em que cruzavam os portões de Cidade Gótica. Essa consistência era completamente proposital. Os produtores queriam um elenco de vilões em rotação constante, não uma única estrela mantendo a série inteira refém, por causa de exigências salariais. Se você quisesse participar, aceitava em tarifa padrão, vestia a fantasia e se comprometia totalmente com a piada.
Você podia conquistar Cidade Gótica inteira na tela, mas o contrato definitivamente não dava para conquistar. Quarto lugar. A Batgirl foi adicionada especificamente para salvar uma série que estava perdendo o fôlego. Em 1967, a primeira onda da Batmania começava a esfriar, e os executivos da emissora, segundo o que foi relatado, ficavam visivelmente nervosos. A série continuava barulhenta, colorida e deliciosamente ridícula, mas o fenômeno cultural que uma vez tinha parado os Estados Unidos no meio da semana estava claramente perdendo força. A emissora teria deixado bem claro: ou algo mudava de verdade, ou o projeto seria cancelado. Os produtores, então, recorreram a uma solução clássica de televisão: adicionar a Batgirl. Entra em cena a atriz Yvonne Craig, contratada para a terceira temporada no papel do alter ego justiceiro de Barbara Gordon. Esse movimento, segundo o que foi relatado, buscava atrair um público feminino mais jovem e responder às críticas crescentes de que a série parecia um clube exclusivamente masculino, construído em torno de gadgets. A Batgirl foi escrita como uma personagem inteligente, capaz e independente, apresentada deliberadamente como um modelo positivo a seguir, para convencer executivos bastante céticos de que a ideia realmente funcionaria. Os produtores teriam filmado, segundo o que foi relatado, uma apresentação curta e especial só para eles, provando que a Batgirl podia se sustentar ao lado de Batman e Robin. A aposta deu certo e a série ganhou uma última temporada. Mas a ironia da televisão bateu quase imediatamente. Embora a intenção declarada fosse atrair jovens espectadoras, o traje justo da Batgirl, suas entradas espetaculares de motocicleta e a graça atlética bem real de Craig, herdada do seu passado como bailarina, teriam tido, segundo o que foi relatado, um efeito bem diferente sobre o público em geral. A audiência masculina teria aumentado consideravelmente e a emissora teria discretamente parado de fazer perguntas demais sobre o porquê exato daquela solução funcionar. A Batgirl não salvou a série para sempre, mas provou uma lição duradoura da televisão. Às vezes, uma solução realmente funciona, só que quase nunca pelos motivos que foram planejados a princípio. Terceiro lugar. Aquelas famosas inscrições coloridas tipo BAM ou Paul eram um caos cuidadosamente calculado. Aquelas palavras coloridas tiradas dos quadrinhos, que explodiam na tela a cada briga, não eram de jeito nenhum simples enfeites adicionados por diversão. Eram cuidadosamente contadas, selecionadas e revezadas quase como um guarda-roupa desenhado, especialmente para os punhos. Segundo o que foi relatado, a série teria usado mais de 80 gráficos onomatopaicos diferentes ao longo de toda a sua exibição. As palavras mais familiares faziam a maior parte do trabalho, mas os roteiristas e editores misturavam regularmente invenções estranhas e usadas uma única vez, só para manter o público alerta. Essas palavras tinham, aliás, uma razão bem prática para existir. Os executivos da emissora temiam que a coreografia das brigas parecesse violenta demais para os espectadores mais jovens, então, em vez de cortar a ação em si, a série simplesmente a cobria com gráficos de efeitos sonoros emprestados dos quadrinhos. De repente, um soco não era mais só um soco, virava uma pequena explosão de pop art. A escolha das cores também não era por acaso. Os vermelhos, amarelos e azuis vibrantes ecoavam de propósito o movimento pop art que varria a cultura da época, retomando a mesma energia visual das telas famosas daquele período. Cada briga virava, na prática, uma cena de quadrinho animada, barulhenta e colorida o suficiente para distrair do fato de que Batman e Robin, muitas vezes, estavam claramente batendo no ar. Todos esses gráficos eram adicionados depois, na pós-produção, o que significava que Adam West e Burt Ward tinham que sincronizar perfeitamente seus golpes e reações no set, confiando totalmente na equipe de edição para colocar, bem mais tarde, o efeito certo no lugar certo. Segundo lugar, a voz mais dramática da série pertencia ao homem que assinava todos os cheques de pagamento. Aquele narrador de Batman, cuja voz soava como se o mundo estivesse acabando a cada 30 segundos, não era nenhum locutor profissional caríssimo se divertindo em troca de um salário. Segundo o que foi relatado, era ninguém menos que o próprio produtor executivo da série, William Dozier. De acordo com relatos da produção,
Dozier não conseguia encontrar um narrador profissional que desse exatamente o tom que ele procurava. Ele testou vários dubladores talentosos, tecnicamente excelentes, e todos eles acabavam sendo o problema por um motivo bem específico. Eram bons demais. Dozier teria explicado que nenhum deles conseguia fazer certo, porque simplesmente não conseguiam se resignar a soar tão deliberadamente ruim. Então, ele mesmo foi para o microfone e gravou cada linha de narração num estilo ofegante e exageradamente dramático, transformando qualquer reviravolta simples da trama numa verdadeira emergência nacional. Segundo o que foi relatado, ele teria até trabalhado sob um pseudônimo bem brincalhão, Desmond Doomsday, que aparecia no álbum oficial da trilha sonora da série enquanto Dozier fingia publicamente não ter nada a ver com aquela atuação. E ele não parou por aí. Dozier teria levado, segundo o que foi relatado, exatamente o mesmo estilo de narração estridente e teatral para uma série irmã, O Besouro Verde, que também ficou conhecida no Brasil e ajudou a apresentar ao público americano um jovem mestre em artes marciais chamado Bruce Lee. Mesma voz, mesma intensidade teatral, mesma urgência ofegante. O homem que não encontrava mais ninguém disposto a soar de forma tão deliberadamente ridícula acabou virando, no fim das contas, a própria voz de Cidade Gótica. Primeiro lugar, a dança mais parodiada da história da televisão não estava em nenhum roteiro, certo? Deixamos esse aqui para o final, porque ele resume sozinho tudo o que essa série tinha de estranho e maravilhoso. A dança hoje conhecida como Batusi, aquele passo que deu origem a milhares de paródias e referências culturais, na verdade nunca esteve escrito em nenhum roteiro. Nenhum roteirista propôs, nenhum coreógrafo montou com antecedência. Segundo o próprio Adam West, ele teria inventado toda aquela coreografia sozinho, cerca de 10 minutos antes de as câmeras começarem a rodar naquela cena. West explicou depois que sua inspiração teria vindo de fotos de revista e de passos de dança que ele tinha visto pessoas fazendo nas boates da época. Durante o ensaio, ele simplesmente começou a experimentar movimentos exagerados e desequilibrados, braços para cima, dedos emoldurando o rosto, parecendo exatamente um justiceiro mascarado que tivesse errado a festa e se recusasse terminantemente a ir embora. Os produtores, muito bem, poderiam ter cortado a ideia. Em vez disso, deixaram ele seguir em frente. O nome em si era um trocadilho engenhoso com o Watusi, uma dança que realmente existia e era imensamente popular na época, o que fazia a piada funcionar ainda melhor para um público que pegava a referência na hora. Ali estava o maior detetive do mundo, com o rosto impassível e completamente sério, fazendo passos de dança como se realmente acreditasse que tinha lugar naquela pista. Décadas depois, o Batusi ainda se recusa a morrer. Foi citado em grandes filmes, parodiado em comédias animadas muito queridas, e virou uma espécie de atalho para descrever o momento em que um super-herói faz algo deliciosa e descaradamente ridículo. Adam West improvisou uma dancinha meio boba, e de alguma forma ela se tornou imortal. Isso, talvez mais do que qualquer outro item dessa lista, é a verdadeira demonstração do que significa se comprometer totalmente com uma piada. Fato extra: a galeria giratória de vilões de Cidade Gótica teve uma lista de convidados surpreendentemente ilustre. Além do elenco regular, a política de vilões convidados especiais atraiu, de forma discreta, um elenco de Hollywood verdadeiramente extraordinário. Vincent Price interpretou o Cabeça de Ovo, um gênio do crime obcecado por ovos, trazendo sua característica ameaça teatral para um personagem construído inteiramente em torno de trocadilhos com ovos. E, numa nota particularmente comovente da história de Hollywood, a lendária atriz de teatro e cinema Tallulah Bankhead apareceu em 2 episódios como a vilã Viúva Negra, um papel que, segundo o que foi relatado, teria sido sua última aparição nas telas antes de seu falecimento, cerca de 2 anos depois. As 2 aparições lembram de forma discreta que essa série tão colorida e cheia de trocadilhos conseguiu de alguma maneira atrair alguns dos intérpretes mais respeitados de toda uma geração, todos dispostos a vestir uma fantasia temática e se comprometer totalmente com o papel, ao lado de todos os outros moradores de Cidade Gótica. A lista de convidados não para por aí. O querido comediante Milton Berle, o famoso pianista e showman Liberace
e o respeitado ator dramático Ali Wallach teriam, segundo o que foi relatado, ameaçado a dupla dinâmica em diferentes ocasiões, cada um trazendo para a cidade gótica um estilo de espetáculo bem próprio. Até o papel da Mulher Gato foi dividido entre duas atrizes diferentes ao longo da série, cada uma com sua própria energia, o que significa que o público tecnicamente viu duas mulheres gato completamente diferentes, enfrentando o mesmo Batman, sem que a série jamais perdesse o ritmo. Fazendo as contas, isso continua sendo um dos elencos de vilões mais estranhos e estelares de toda a história da televisão americana, e explica em boa parte por que essa série, ainda hoje, mais de meio século depois, é lembrada com tanto carinho. E aí está, pessoal, 15 fatos estranhos e maravilhosos sobre esse Batman, de 1966, que a maioria dos fãs nem sequer conhecia. Conta pra gente nos comentários qual fato mais te surpreendeu. E se você curtiu essa viagem de volta à cidade gótica, não esqueça de deixar o like neste vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que ainda ama o Cavaleiro das Trevas. Até a próxima, esse foi o seu apresentador de sempre,